a seguir. Gente, gira. Bom dia a todos, bom dia família, bom dia aos que já estão conectados a esta que é a última edição da semana deste programa Giro das 11, que tem girado de segunda a sábado, e hoje estamos justamente a findar a semana, a findar a edição. Espero que tenham passado muitíssimo bem a semana laboral, isso falo de segunda a sexta-feira, porque estivemos sim a fazer o programa cada dia com uma edição super diferente, cada dia com um tema também totalmente diferente, e os convidados também à altura para poder debater sobre qualquer questão que temos cá levantado. Sintam-se convidados e bem-vindos a esta que é a última edição do 6 de novembro do ano 2025. Novembro não, dezembro, não é? Já estou aqui a querer retardar, mas feliz ou infelizmente o ano já lá se foi. Ainda que eu queira falar mês de novembro, outubro, já não há como, não é? Estamos justamente no último mês do ano. O que é que fez? O que é que não fez? Qual é a expectativa para os restantes dias deste mesmo ano? E qual é a expectativa para o novo ano, que já é próximo mês? Daqui a algumas semanas estaremos a comemorar a recepção do grandíssimo 2026. Cada dia que passa, cada ano que passa, são responsabilidades, mas cabe a cada um de nós estarmos cientes do que nós queremos ser, do que nós estamos aqui a plantar, para que amanhã possamos colher a mesma coisa. Plante boa semente, poderá obviamente colher uma boa semente. Plante também uma má semente, vai ter a sua colheita, que é uma má também, um mau fruto, não é? Então, depende de cada um, depende daquilo que tu plantares hoje, para que amanhã possa ter uma colheita boa, assim como não. Bem-vindos, como disse bem antes, estamos no Facebook neste exato momento a fazer esta edição, esta live. Partilhe para toda a família, para os teus parentes, porque queremos girar, queremos conversar bastante com o nosso convidado, que é Elias Munhar, que é psicólogo, vai nos ajudar a trazer a consciência sobre um tema que daqui a pouco farei menção. Bom dia, bem-vindo, Elias Munhar, deixa ficar também o seu lá. Bom dia, Nelfa. Primeiro, talvez, se calhar, de cumprimentar o público lá em casa, ou os queridos internautas, dizer que Nelfa, estás linda. Obrigada. E sintam-se cumprimentados, os queridos internautas estão ligados a este programa através das redes sociais, e os que se encontram em casa, não é, assistir ao mesmo programa. Estou aqui para juntos conversarmos em torno deste tema. E vamos conversar bastante, e você também poderá deixar ficar a sua mensagem lá no Facebook, o seu comentário, não é? Como é que está a começar aí o final de semana, embora que já tenha começado ontem, sexta-feira, hoje é sábado, creio que estejam todos em família, em casa, há quem hoje está a casar, há quem hoje faz mais uma vida, felicidades, tudo de bom em vossa vida. Para o tema de hoje, Cleiton, já podemos girar também, para o nosso tema, que vamos falar desta questão do bullying, não é? Consequências psicológicas do bullying na infância e na adolescência. É um tema este que nós queremos trazer para a sociedade atual e não só, até a futura geração, quem sabe poderá aprender aqui por parte dos pais. Os pais aprendem hoje e a futura geração poderá ter acesso a esta informação graças ao aprendizado que os pais poderão adquirir nesta edição. O bullying existe em qualquer faixa etária, creio eu que existe este bullying, mas hoje queremos nós tocar na adolescência, nesta fase da infância, como é que é ter que gerir, como é que este bullying se comporta, como é que entra, como é que as crianças, aliás, crianças não é? Adolescentes têm lidado com a situação do bullying, tanto nas escolas, em qualquer setor. Mas antes queremos nós entender cá com o Dr. Elias Munhar o que é isto de bullying. Há quem está em casa e não sabe o que é bullying, só ouve dizer, de forma mais clara possível, pode cá deixar ficar o conceito do bullying.
Bom, o bullying, ou o termo bullying, é um termo em inglês, não é? Que é a junção de uma palavra bully e mais um sufixo ing, que representa a continuação. Então, o bully representa um valentão, ou seja, um indivíduo que oprime uma outra pessoa. Para dizer que no bullying existe aquela situação em que um determinado indivíduo, considerado valentão, não é? Perpetua alguns comportamentos desajustados sobre uma determinada pessoa, para dizer que aqueles comportamentos que ele está a manifestar viola aquilo que são os direitos da outra pessoa, seja seja por meio de agressão física, seja por meio de agressão psíquica, ou seja por uma ação verbal ou não verbal. Mas a partir do momento que esta mesma pessoa perpetua uma maldade contra uma outra pessoa, independentemente da forma, já está a praticar praticar o bullying. E também aqui perceber esta questão no que concerne a persistência, porque é algo persistente, é algo que acontece quase que todos os dias. Para dizer que se for acontecer, por exemplo, um dia só, vamos considerar que este indivíduo insultou, ou seja, foi insultado uma determinada pessoa. Então, quando é persistente, é quando já consideramos o bullying. Ok. Não é porque foi o primeiro dia, a primeira vez, aconteceu uma vez, que já podemos considerar que a pessoa está a sofrer o bullying. Quanto mais vai passar por aquela situação, daí sim nós consideramos bullying. Também consideramos bullying, para dizer que não é algo que acontece somente em um dia, mas pode acontecer ao longo de vários dias, ou seja, é um processo pelo qual um determinado indivíduo passa por ele. Não é? Ok. Agora, como é que este bullying, que já cá fez menção, tem interferido no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes a curto e longo prazo? Como é que isto tem aí agido na vida emocional dos adolescentes? Bom, na verdade o que acontece é que muitas das vezes quando adolescentes ou crianças passam por essa situação, acabam se limitando de fazer algumas determinadas atividades, como por exemplo de participar em contexto escolar. Nós sabemos que em algum momento uma criança, quando frequenta o contexto escolar, suponhamos que esta mesma criança esteja a passar por essa situação de bullying por parte dos colegas. É claro que em algum momento, sempre que amanhecer, ele ter que ir para a escola, pensar que eu tenho que ir para a escola, só de pensar que tem que ir para a escola, não se tem que ir à escola, fica já com aquele pensamento, mais uma vez terei que passar por aquilo. Exatamente. Então acaba em algum momento dificultando esta questão de ter que esta criança participar do contexto escolar, acabando já evitando. Porque nós até podemos pensar que esta mesma criança está no contexto escolar, ou seja, essa criança está na escola, mas que na verdade não chegou na escola, desviou por causa daquilo que ela tem passado. Então aquelas situações por vezes, porque antigamente eu até fiz, né? Recordo-me que fiz lá no início do meu ensino primário. Recordo-me que nos primeiros anos, primeira classe não, segunda, terceira classe, chegou uma fase onde terminava por aí, não chegava bem à escola. Podemos concluir que em algum momento acontece isso ou acontecia por conta desta coisa. É sempre algo que faz com que a pessoa desista de chegar à escola, perca aquele feeling de chegar à escola, porque sabe que os colegas lá ao chegar vão falar coisa X e Y. É por conta disso. É por conta disso, em alguns casos, né? É por conta disso. Porque em alguns casos, porque eu particularmente não recordo qual é que era a razão, mas eu fiz. Infelizmente eu fiz, não era recomendável, mas eu fiz. Infelizmente também já fiz isso. Eu espero que os meus pais não estejam a assistir. Eu acho que todos fizeram, inclusive cá os meus colegas. O Cleiton nem falo. Ele está. Todo mundo fez isso. Chegou à escola, aliás, saiu de casa, nem chegou, saiu de casa, caminhou um bocadinho em uma certa distância, escapou, assim mesmo. Exatamente. Então, isso é considerado uma das causas que faz com que este mesmo indivíduo, esta mesma criança, tenha um fraco aproveitamento escolar devido a esta questão do bullying. Porque, mesmo assim, por mais que lhe deem algum tipo de TPC para fazer em casa, em algum momento esta mesma criança pode não fazer, por causa daquela situação que tem passado na escola. Casa. Isto vai interferir até no trabalho de casa. Exatamente. Até no trabalho de casa é bem provável que esta mesma criança não se empenhe mais em querer fazer aquilo que ela já vinha fazendo, por causa da situação constrangedora que ela tem passado no contexto escolar. Inclusive, a própria produtividade dele pode não ser assim satisfatória ou positiva. Por isso, calhar era uma criança ou adolescente que sempre que gostava de ir para o quadro resolver alguns exercícios. Já está relaxado. Já está relaxado, já passa já não participar, passa já não fazer tudo aquilo que ele vinha fazendo. Por causa desta questão de bullying, por causa desta questão que ele tem passado.
Ok. Eu estou aqui a ver o olhar do meu colega Cleiton, que eu disse que, olha, não chega à escola. Eu disse que não chega à escola, ele está aqui a querer desmentir-me aqui. Não tem como, eu sei muito bem que tu não chegavas à escola, ainda que fiques quieto. Sei muito bem, Cleiton, chegavas na escola? Cleiton? Não chegava o Cleiton, não tem como. Silêncio, não chegava. Não chegava, não chegava, não acredito. Agora, quanto à autoestima, já disse que afeta aí tanto, olhando para esta questão de ficar com preguiça simplesmente de ir à escola, trabalhos que é dado na escola, não faz as tarefas, não é mais empenhado. E quanto à autoestima deste adolescente, como é que fica? Será que tem um autocuidado sobre si, consegue olhar para si, consegue cuidar de si como quem realmente é uma pessoa que merece uma certa atenção? Bom, de certa forma, acaba se influenciando concerne aquilo que é autoestima, porque é algo, primeiro parte do algo do psicológico, né? Então, porque ele foi abatido psicologicamente, então daí que em algum momento ele pode ter alguns tipos de pensamento de que ele já não vale nada, não? Então, se ele não vale nada, em algum momento ele pode dizer, eu posso não tomar banho, isso não vale nada, posso não escovar os dentes, não vale nada. Meu Então, Deus. qualquer roupa que eu encontrar... É algo mais do que aquilo que nós imaginamos. Mais do que nós nós achamos imaginamos. que algo é assim, de nada, mas estamos aqui a perceber as reações deste bullying. É que nós só olhamos na ação comportamental que o valentão perpetua sobre a vítima, mas nós não percebemos as consequências que podem advir da parte disso. Isso é na vida da vítima, porque cada mentalidade ou cada função cognitiva é uma particularidade. Eu posso passar por aquela situação, mas não conseguir gerir aquelas informações. Mas a alma da pessoa pode passar pela mesma situação e conseguir esquecer aquilo, até inclusive esquecer, deixar passar. Não levar para o peito, como diz, não podemos levar para o peito. Deixar assim, ignorar. Okay. Então, esta questão é possível sim que o indivíduo passe a apresentar uma baixa autoestima, não ter o autocuidado como vinha tendo, não, então passar a deixar-se. Até banho, ignorar o banho. Eu não valho para nada, então para que fazer o banho? É de fazer para quê? Só posso sair mesmo, escovar os dentes e ir, vai se ver lá. Meu Deus, é mais do que nós imaginamos. Ninguém vai falar, vai se ver lá mesmo. Ainda que falem, já estou habituado. É aquela questão de, olha, eu já ouvi de tudo, não sei o quê, sofro bullying todos os dias, para quê? Então, qualquer coisa que lhe disserem não vai afetar, porque já está blindada a pessoa. Como nós cá podemos, se calhar nem é a palavra correta, mas a pessoa já está acostumada a ouvir certas críticas. E que também é uma crítica, o bullying, nem podemos considerar uma crítica. Exatamente. Isso não se difere, por exemplo, de alguém quando fica doente. Nisso já deixa o bullying de lado. Um indivíduo quando fica doente, nós sabemos que no momento quando um indivíduo se encontra naquele estado de uma doença um bocadinho mais grave, aquele cuidado que vinha tendo acaba não fazendo na mesma intensidade. Então passa a ter um cuidado deficitário do que fazia antes por causa da doença que ela está a passar naquele momento. Então, para dizer que o bullying também em algum momento pode fazer com que isso aconteça, porque o que está em jogo são as funções cognitivas desta pessoa que já estão perturbadas. Não é diferente de uma outra doença que já afeta talvez o seu estado físico. Não é? Mas o bullying pode chegar a afetar não só o emocional deste adolescente, pode reagir assim de forma física? Bom, pode sim reagir de forma física, porque o que acontece é que quando o indivíduo, por exemplo, está com um indivíduo depressivo, não, geralmente um indivíduo depressivo é um indivíduo em que em algum momento pode estar em ansiedade. Então, quando está em ansiedade... Então, estamos aqui a dizer que a relação entre estes transtornos como a ansiedade, o bullying, ansiedade, há esta relação? Exatamente, porque quanto mais esta pessoa, a vítima, está exposta a esta questão de bullying, mais são as probabilidades desta mesma pessoa ficar triste quase que todos os dias. Então, se fica triste quase que todos os dias, em algum momento este indivíduo pode ficar depressivo. E se fica depressivo, pode ser uma pessoa ansiosa. E nós sabemos que em algum momento, quando uma pessoa fica ansiosa, passa a apresentar alguns sintomas, como dores de estômago, em algum momento dores de cabeça. Então, em algum momento esta pessoa pode recorrer toda hora à casa de banho, mas é que na verdade o que faz com que ele recorra toda hora à casa de banho é a questão da ansiedade, por causa daquilo que ele está toda hora a pensar. Não acontece, não sei porquê, não chega o dia. Ai, estamos aqui a olhar o bullying como algo superficial, como algo que nós olhamos por alto, ouvimos por alto, mas pode desencadear tanta coisa negativa, principalmente em adolescentes. Olhando nós
para esta questão da adolescência, onde é que há mais impacto negativo? Será que é a fase da adolescência ou é a fase adulta? Porque se calhar pode ser mais pesado ou pode ter estes efeitos todos, essas consequências todas, por se tratar de adolescentes. Mas olhando nós para a fase adulta já fica diferente, ou tem mesmo a reação. Bom, na verdade não há nenhuma diferença. O que acontece é que quanto mais esta pessoa vai passando por aquela situação constrangedora na fase, na infância ou na adolescência, as probabilidades deste mesmo indivíduo tornar-se um indivíduo, aliás, tornar-se um adulto perturbado são maiores. Estamos a dizer que este indivíduo aqui, em algum momento, no que concerne, talvez queira relacionar-se, ter uma vida conjugal e tal, ter uma determinada família, ter uma esposa e filhos. Então estamos a dizer que este mesmo indivíduo, em algum momento, quando passa por esse tipo de situação, as probabilidades dele vir a manifestar alguns comportamentos desajustados na vida adulta são maiores. Porque em algum momento ele pode agredir pode agredir a sua esposa por causa daquilo que ele passou. Porque ele ficou traumatizado. Então ele passou muitas experiências negativas. Então não conseguiu gerir aquelas informações e acabou adotando alguns tipos de comportamentos na fase adulta. Como a questão da criminalidade. Em algum momento o indivíduo já acabam tornando-se criminoso por causa desta questão do bullying. Meu Deus. Ai. Agora, olhando nós para questões gerais, não muito a ver com a sua área de trabalho, será que o bullying deve ser considerado um problema de saúde pública? Bom, bullying tem que ser sim considerado e deve-se considerar um problema de saúde. Deve ser considerado. Sim, porque na verdade hoje em dia o que acontece é que quando nós falamos de bullying, as pessoas olham o contexto escolar. Enquanto que na verdade o bullying não só acontece no contexto escolar, como vinha dizendo, o bullying significa a junção de uma palavra, a junção do bullying que significa valentão e mais um sufixo ing que significa a continuação. Então, para dizer que o bullying não acontece só no contexto escolar, pode acontecer no contexto organizacional, pode acontecer na comunidade, entre vários outros contextos. Então, é sim um problema, deve ser considerado, porque pode acontecer no contexto organizacional, dentro de uma profissão e tal. Então, em que um determinado colega passa por essas situações por parte dos outros colegas, é considerado, se calhar é usado como a atalho, a quem xinga muito, a quem fala bem mais do que os outros. Mas o bullying só é visto, ou melhor, quando nós consideramos que alguém tem bullying, é por coisas negativas ou coisas positivas? Você está aqui a falar de qualidades, pelo que eu percebi. Esteve cá a dizer porque ginga, não faz nada de errado, não tem nada de errado. Então, ainda que a gente considere tudo positivo, ainda assim a pessoa vai falando, tu gingas, tens cabelo comprido, consideramos o bullying isso? Na verdade, quando eu digo isso é porque o bullying não tem exatamente uma causa aparente, mas qualquer coisa já é motivo de chacota. Porque suponhamos que se calhar existe uma colega que ginga, né? Ginga, cada um ginga como quer. Fala como quer. Então, os outros colegas o que fazem é falar mal daquela pessoa nas costas. Você ginga assim, mas falam de ti nas costas. Ou se calhar até acabam tornando mal. Você ginga muito, sai daqui. Então, isso acontece quase que todos os dias. Ok. Então isso é bullying também. É bullying também. É algo persistente. Então aquilo de certa forma é constrangedor para quem passa aquilo, para a vítima. Então, dependendo da forma como a vítima recebe, pode-se considerar bullying. Exatamente. Caso receba assim de boa, tipo esses meus colegas que todo momento, eu acho que todo momento passa bullying aqui, né? Todo momento. Então, nós consideramos bullying quando a vítima recebe de forma negativa, né? Exatamente isso. Mas recebendo assim de boa, está tudo bem. Está tudo bem. O que acontece é que também, se calhar é um elogio, mas nós sempre notamos a forma como a pessoa nos dirige, não é? Aquelas informações, exatamente. A forma como a pessoa se dirige, fala também contigo. Exatamente. Então nós conseguimos perceber quase que tudo, seja lá o comportamental, seja através de gestos não verbais. Então nós conseguimos perceber que de certa forma eu estou a incomodar. Não, então, como é o fato de eu estar a incomodar, eles estão a fazer isso quase que todos os dias. Então, se eles estão a fazer isso aí, algum momento, eu já não estou a me sentir bem, eu como vítima. Ok. Afinal de contas, até coisas, em algum momento que nós recebemos de boa, né? Há coisas que, assim, a sociedade acha que é bullying. Por exemplo, quando alguém
tem um odor assim, forte, quando alguém tem uma certa deficiência, né? E vão tocando naquela sensibilidade da pessoa. É o que a sociedade vê aquilo como bullying. É mais virado a isso. A nossa percepção está mais virada a isso, a essas questões. Quando nós ouvimos bullying, bullying é porque alguém está a provocar-me porque eu sou deficiente, porque alguém está a provocar-me porque eu não sei o quê. É por aí como nós achamos. E no seu ponto de vista, não é esta definição do bullying? Não, como vinha dizendo, nós temos que, uma das coisas que nós devemos levar em consideração é a persistência daquele comportamento. Quanto Porque mais nós, aquilo vai acontecendo... exatamente, porque nós estamos a dizer, por exemplo, aqui nesta organização, nós temos um colega, este colega anda de muletas ou anda de uma carinha de rodas, então se ele vem todos os dias a vir trabalhar e daí naquelas condições, e sempre que ele chega, alguns colegas acabam proferindo algumas palavras, já chegou, está aleijado, já chegou, então aquilo acontece mais de um mês, acontece quase que todos os dias. Que seja, isso já é bullying. Uma vez acontecendo uma vez isso, sendo que é uma coisa muito sensível, ainda que seja uma vez, não consideramos bullying. Não, isso aí pode ser uma ofensa, porque não é algo que acontece, não é algo persistente, aconteceu somente um dia, então podemos considerar uma ofensa. Mas o que acontece é que no bullying acaba trazendo algumas consequências, porque é algo que a pessoa passa durante um processo. Então, quanto mais tempo a pessoa passa por aquilo, mais danos a nível das suas funções cognitivas a pessoa sofre. Mas é possível notar que assim ao olho que esta pessoa está a sofrer bullying tanto na escola, tanto em casa, tanto no local de trabalho, assim, só de olhar para o Elias, eu analisar e já entender que sofre bullying. É possível? É possível, sim. É possível, há um sim. sinal que dá a entender que alguém sofre bullying? É possível, sim. Por exemplo, na vida adulta, algumas pessoas que passaram por essas situações de bullying acabam sendo pessoas antissociais, acabam sendo pessoas que não querem estar com as outras pessoas, tipo com amigos, com familiares, acabam se esquivando daqueles contextos sociais, como por exemplo ir para festas. Então, a maior parte do tempo gosta de ficar em casa. Então, essa pode ser uma das formas de perceber que esta pessoa que não teve uma infância, digamos, positiva, entre aspas, não? Então, de certa forma, acabamos vendo naquilo que é o comportamento que ele vai manifestar na vida adulta, assim mesmo como na fase da infância. Porque se dentro de casa nós conhecemos nossos filhos, né? Nós temos aquela capacidade de perceber que hoje há algo de errado, porque o meu filho sempre que chega em casa, ele me mostra o caderno. Não, ele me mostra o caderno para eu ver os certos que ele recebeu na escola, ele mostra o caderno para eu ver o TPC, ele ajudar, ele sempre pede que eu lhe explique. Então, mas hoje esta mesma criança chegou, nem foi me saudar, não fez nada, então só chegou, entrou em casa, foi para o quarto, foi dormir. Então aquilo acontece, é algo persistente, quase que já não fala com ninguém. Então aí nós podemos perceber que algo de errado não está certo, como diz. Algo de errado não está certo com a então, criança. há necessidade de nós conversarmos com a criança, percebermos, afinal de contas, o que está a acontecer. Porque geralmente as vítimas, quando passam por essas situações constrangedoras, eles têm mais medo de falar daquilo. Então eles acabam ficando vou ficar assim mesmo, porque eles têm medo de serem considerados pessoas frágeis, enquanto na verdade é o que acontece, mas eles não querem serem consideradas pessoas frágeis. Então, eu sofri uma situação na faculdade com os meus colegas, por que eu vou dizer meu pai? Vou chegar a entrar, não vou dizer meu pai o que aconteceu na faculdade. Ele está ali a ser com ruído, exatamente, para aquilo que passou. Exatamente, e encontramos aquela situação que é algo persistente. Então, se é persistente, estamos a dizer que de certa forma pode trazer problemas a nível das suas funções cognitivas. Mas como é que nós podemos convencer? Porque há uma necessidade extrema, se calhar, ao notarmos que já é bom, quando se nota que algo não está bom, é porque já temos bases para resolver um determinado problema. Já sabemos qual é o problema. Agora, nesta situação onde o doutor está cá a dizer que não é fácil, a pessoa estando naquela situação de sofrer bullying tudo e tal, não sente-se à vontade em falar. Qual é a ferramenta que as pessoas ao seu redor podem ou devem usar de modo a convencer esta vítima a se abrir, né? O mínimo, pelo menos falar só, ainda que não seja tudo, porque não é fácil para quem está naquela situação ter que falar como as coisas aconteceram. Bom, na verdade existem várias formas que nós podemos usar para ajudar essa pessoa, como se calhar colocar alguns vídeos, né, como uma forma para esta mesma pessoa assistir.
perceber vídeos que falam sobre a mesma situação que este mesmo indivíduo estará a passar. Então, se ele assiste a algum momento, ele poderá perceber que nem tudo está perdido. Tudo por mais que exista lá um problema, tem uma solução. Então, uma das formas é essa, colocar alguns vídeos para este mesmo indivíduo assistir, ou se calhar levar uma determinada informação que está relacionada daquilo que são o momento constrangedor que esta mesma pessoa está a falar. Então, transmitir aquela informação para que ele consiga perceber também que, na verdade, o que eu estou a passar é algo real, mas que tem uma solução para tal. Então, se calhar... Isto pode ajudar a convencer esta vítima. Porque o que acontece é que muitas das vezes eles pensam que não há solução para aquela situação. Não há solução, ninguém nos pode ajudar. Se calhar então, quem pensa em simplesmente tirar aí a sua própria vida, né? Por conta da depressão que causa o bullying. Exatamente, isso tem acontecido, acontece, porque isso é uma forma, é como se, é uma forma de resolver o problema, como pensam, não é? É como se eu estivesse a resolver o problema, já que estou a passar por mau bocado, estou a passar por essas situações. Na verdade, o que me resta é ter a minha própria vida, porque estou a ver que eu não estou a contribuir em nada. Pelo contrário, eu não valho nada onde eu estou, não valho nada na escola. Enquanto se calhar, se isso só acontece na escola, não dentro de casa, mas o fato de ter acontecido daquilo da escola, e se calhar chega em casa acaba tendo um outro momento de estresse, não? Principalmente quando volta e espera uma certa atenção por parte da família e não recebe a mesma atenção, aquilo vai refletindo ainda mais. Exatamente, então ele acaba já conciliando, é como se tudo contribuísse a favor do dano dele, não é? É como se diz, tudo coopera para que eu esteja tudo embaixo. Tudo conspirar contra a pessoa. Exatamente. Enquanto que na verdade não é isso que acontece. Aconteceu uma determinada situação na escola, tudo bem, mas o que aconteceu em casa não tem nada a ver com o que aconteceu na escola. Não, então nós em algum momento já acabamos pensando que se calhar até mesmo essa pessoa de casa conhece o que a pessoa da escola, enquanto na verdade não tem nada a ver. Então esta questão de exposição a estas questões negativas acaba assim fazendo com que este mesmo indivíduo acabe adotando alguns tipos de comportamentos suicidas, automutilação, alguns casos que têm acontecido, não no contexto moçambicano, dificilmente isso acontece. O que acontece é que muitas das vezes uma determinada vítima, quando passa por esse tipo de situação, suponhamos que o pai seja um militar, o que tem acontecido é ele levar a arma e chegar na escola e tirar a vida do valentão. Mas isso não tem. Isso em filmes, exatamente, por isso que eu estou a dizer, não acontece muito no nosso contexto moçambicano, mas fora nos outros países isso acontece. Então a pessoa não procura se rebaixar ou colocar-se inferior, ok, não vale nada, mas sim quer eliminar este bicho que causa dor nele. Exatamente, porque está toda hora a passar por aquela mesma situação. Então melhor eliminar. Tem que eliminar isso. Tem que eliminar. Há quem diz bom dia, vocês família, muito obrigada. Tito Zacarias, obrigada Alberto, obrigada Mingos, que está sempre ligado a este que é o programa Giro das 11. Mas eu estou preocupada, estou muito preocupada porque a sociedade ela está num estado, ou está numa situação em que não está preocupada com nada, não se importa com o sentimento alheio, não se importa se ao proferir uma certa palavra, como é que a pessoa vai receber, como a pessoa vai se sentir. Simplesmente estamos nos importando com nós mesmos. E doutor, o que se passa com a sociedade? Não estou cá a falar somente do bullying, esta questão do bullying, sim, a questão de ofensas, há tantas outras questões que nós temos feito para o bem, não sei de quê, mas eu acho que é para nos agradar, não é a nós mesmos, e simplesmente nos importamos com a forma como a pessoa vai lidar com a informação que eu terei dado. O que é que se passa com a sociedade, vocês? É que na verdade o que acontece hoje em dia é que cada um só quer saber de si mesmo. E dois, cada um só reconhece um atormento depois de passar por aquela situação. Se eu ainda não passei por aquela situação, em nenhum momento eu vou levantar a minha mão e acariciar a outra pessoa que está a passar por uma determinada situação constrangedora. Não nos importamos com os Exatamente, outros. é o que tem acontecido. As pessoas só reconhecem depois de passar por aquela situação, ou seja, depois de passar pela mesma dor. Então, caso não, as pessoas não reconhecem que uma determinada pessoa precisa de uma ajuda. Na verdade, é o que tem acontecido também com pessoas que em algum momento apresentam alguns problemas
problemas a nível mental, não é? Então acabam considerando essas pessoas como sendo frescura, não é? Estão a ser frescas, problemas mentais não existem, enquanto que na verdade é algo que merece mesmo uma boa atenção, porque a pessoa está a sofrer. Então, para um determinado indivíduo poder reconhecer isso, muitas das vezes eles preferem passar por aquela situação e quando já vão conseguir perceber que, na verdade, o que aquele indivíduo estava a passar Era era real. real. Então, é algo mesmo que merece atenção. É algo que merece atenção. Porque é algo preocupante, realmente é algo muito preocupante. Nós estamos nem aí para o que a pessoa pensa, para o que a pessoa acha. Como disse o doutor, só pensamos em nós mesmos, queremos o nosso bem-estar e se dane a minha mãe, se dane o meu irmão, o meu colega, estamos nem aí. E vamos, Cleiton, não é? Vamos, Cleiton, abrir aqui as linhas, já são 11h33, eu estava aqui distraída, não é? Vamos às linhas para que nós possamos conversar com os nossos, porque fazem parte deste programa, deste giro da Jones. Estamos sim a falar desta questão, com certeza quem terá passado por isso, a quem já presenciou uma situação similar, pode já ficar a sua contribuição. E como forma de acabar com o bullying, doutora, existe uma estratégia, algo que a gente possa fazer tanto por parte da vítima, como lidar com esta mesma situação do bullying, tanto por parte de quem é o valentão, como disse aqui. Como é que nós podemos curar isso, resolver? Bom, talvez antes de mais nada dizer que ambas as partes precisam de ajuda. Tanto o valentão como a vítima. Isso não afeta mais ou apenas a vítima? O valentão também não está bem? Bom, pode até afetar mais a vítima, mas ambas as partes precisam de ajuda. O que acontece é que alguns estudos revelaram que certas pessoas que acabam perpetuando bullying contra as outras pessoas é porque estão a viver algumas emoções constrangedoras no seu contexto, talvez familiar. Estão num momento de tensão, se calhar é porque os pais estão toda hora a agredir-se, estão em constante discussões, então o filho está a ver tudo aquilo que acontece dentro de casa. E acha normal, o cuidado. O cuidado também, observou-se também que há falta de cuidado da parte dos pais para com seus filhos, a negligência dos cuidados. Então, em algum momento, os pais não estão ausentes no que concerne aos cuidados dos seus filhos. Então, o que faz com que, em algum momento, estes mesmos adolescentes acabam manifestando aqueles tipos de comportamento. Então, ambos precisam de ajuda, tanto a vítima como também este mesmo, o valentão, o perpetuador destas questões de bulimia. Não é de bullying assim que é. Então nós estamos aqui, se calhar, a cometer um erro onde damos apenas atenção à vítima e não damos atenção a este valentão que também precisa de ajuda. Precisa de ajuda. É que nenhum disse atrás de uma reação há sempre uma causa. Porque ele não vai manifestar aquele determinado comportamento desajustado, que não vai de acordo com aquilo que são as normas e princípios que norteiam a nossa sociedade. Algo de errado na vida desta pessoa. Temos alguém em linha. Bom dia. Bom dia. Está tudo bem? Está tudo, não sei saúde. Aqui está tudo ótimo. Seu nome? Sérgio Luiz de Nampula. Sérgio de Nampula, bem-vindo ao programa e deixe ficar a sua contribuição. Sérgio lá se foi. Sérgio de Nampula lá se foi. Ligou apenas, se calhar, para falar o seu nome e ir-se embora. Não é? Mas podemos cá continuar com o seu fio de pensamento, Dr. Elias Mungano. Sim, dizer que ambas sim precisam de ajuda, que na verdade é que nós não conseguimos perceber é que atrás de uma reação há uma causa. Aliás, todo o comportamento que um determinado indivíduo manifesta-se por uma determinada causa. Porque se calhar eu vou para a escola por quê? Porque eu quero estudar. Eu vou para a escola por quê? Porque eu quero um futuro melhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos, fazemos por causa de uma determinada causa. Então, para dizer que esta pessoa que perpetua o bullying contra outra pessoa pode estar a passar por uma situação dentro de casa. Então, também merece uma atenção, merece um tipo de acompanhamento psicológico. Então, se calhar é um indivíduo que talvez está a ser agredido também dentro de casa com seus pais. Está a passar, se calhar, por uma situação pior que a vítima. Então, para dizer que este indivíduo também precisa de uma ajuda, É uma situação muito delicada, porque feliz ou infelizmente ignoramos. Temos alguém? Bom dia. Alô?
Bom dia. Alô? Alô, bom dia. Foi-se embora. Foi-se embora. O que é que se passa? Portanto, eu dizia o seguinte, que nós estamos a ignorar um fato real, um fato que precisa de mais atenção. Este valentão, este que perpetua este ato, este que coloca muito para baixo um outro irmão, precisa de atenção, tanto da família. Isto está aqui a dizer o doutor que pode acontecer que ele esteja a agir desta maneira porque não está a ter a atenção devida por parte dos seus familiares, os pais não são presentes, os pais estão nem aí em parte para ele. Temos alguém? Não, não é? Bom dia. Tudo bem? Está tudo bem? Não sei. Também. Deixa ficar o seu nome. Jenny Augusto, né? Aqui em Chimon. Não percebi? Jenny Augusto. Jenny, é isso? Jenny é seu nome. Lá se foi. E eu estava aqui a dizer, queria também perguntar ao doutor, os pais têm culpa em parte nas atitudes deste adolescente que se dá o título de valentão. Tem culpa os pais? Sim, de certa forma eles acabam contribuindo. Eu costumo dizer que um indivíduo... Bom dia. Bom dia. Está tudo bem? Tudo aí. Aqui também. Seu nome? Bareiro. Não percebi? Bareiro, apelido. Ok. De onde é que nos liga? Maputo. Maputo. Bem-vindo ao programa. Sua contribuição. Está complicado. O que se passa? O que é que se passa em casa? Liguem e participem. Não apenas para espreitar, tentar. Liguem e deixem ficar aquilo que vocês entendem sobre este tema do bullying. Estamos sim a falar do bullying. O bullying é algo que acontece diariamente. Em qualquer local está a acontecer bullying. Desde que aconteça de forma frequente, como disse cá o doutor, se te chamam nomes de forma frequente, e sendo que isto também te afeta, realmente podemos considerar aí um bullying. Muita atenção. Os pais têm culpa, doutor? Com certeza, em algum momento os pais têm culpa. Eu costumo dizer que um indivíduo adulto, não é? Ele é o resultado do ambiente em que ele cresceu. Porque onde ele cresceu, ele vai beber de tudo. Estamos a falar de conhecimentos, estamos a falar de algumas práticas. Então, ele é o resultado do meio social em que ele cresceu. Mas há quem talvez, há um pai que está lá em casa a dizer, sabe, eu tento, meu filho é indisciplinado, mas eu tento educar. Bom dia. Muito bom dia. Está tudo bem? Sim. Aqui também. Seu nome? Keiton. Não percebi. Tony. Cleiton, Tony. De onde é que nos liga, meu bem? Maputo. Deixa ficar a sua contribuição. E o que é mesmo? Não percebi? É para deixar minha contribuição, né? Exatamente. É para deixar a sua contribuição sobre o nosso tema. Estamos a falar do bullying. Já passou por isso alguma vez? Não, ainda não passei por bullying. Mas já ouviu alguém, já conheceu alguém que terá passado por isto? Sim, na escola já vi meninos sem condições, sofrem bullying com colegas. O que é que as colegas condições. diziam? É? O que é que diziam para este menino que não tinha condições? Quais eram as palavras que lhe eram ditas? Fazer um bullying das coisas que ele usava, uniforme coisas aí. Ok. E o que é que faziam? Por exemplo, já viu esta situação? O que é que fazia naquele momento? Começava a rir, né? Sim, começavam a rir, não assistavam, que muda lá, perguntavam por que sorriam. Mas isso o que é que acha? É uma boa atitude? Estavam a agir bem? O que é que tinham que fazer para mudar isso?
isso é novo, atitude. Tinha que aproximar a ele, perguntar se poderá ajudar-lhe, consolar, assim. Uhum. Muito bem, mais alguma coisa por contribuir? Não era isso. Muito obrigada, bom final de semana, tá bem? Tchauzinho, tchauzinho. Ele que contribuiu, entrou assim meio acanhado, mas depois deixou ficar aqui um ponto muito importante, onde ele diz que na escola já presenciou uma situação dessas, inclusive as pessoas começavam a rir pelas condições que este mesmo menino apresentava. São condições de vestimentas, roupas rasgadas. São tantos fatores, vocês. É tanta coisa por trás deste assunto. Bom dia! Bom dia. Está tudo bem? Tudo bem, graças. Aqui também está tudo ótimo. Deixa ficar o seu nome. Hélio, Hélio de onde? de Mozal. Hélio de Mozal. Hélio da Mozal. Bem-vindo e já está a participar. Deixa ficar a sua contribuição. Bom, referente ao tema, eu acho que a questão do bullying há que considerar tanto os dois lados, tanto a quem sofre o próprio bullying, assim como quem pratica. Ok? Acho que não podemos considerar assim falta de educação ou má educação dos pais para com o filho, porque acredito que não há nenhum pai que decida educar mal, não é? Uhum. Mas os filhos, eu acredito que os filhos, né, acabam adquirindo, né, esse certo comportamento em sítios onde eles vão e tudo mais. E também sobre quem sofre, eu acho que é estranho que diante do sofrimento de bullying a pessoa ficar calada, não é? Acho que hoje em dia existem vários sítios em que pode denunciar, ou existem vários sítios em que quem pode contar para consequentemente ter alguma ajuda. Pois. Então acho que os dois lados há que se considerar, mas acho que por parte de quem pratica nunca é culpa dos pais, ou os pais não têm culpa nisso. Ah, é? Na tua opinião, os pais não têm culpa nenhuma nisso? Não, acho que não, porque é que é difícil encontrar um pai em que o objetivo dele seja educar mal. A questão é essa. Ok. Qual é o pai em que nasce alguém e decide, tipo, ok, eu quero educar mal isso. Então acho que os filhos... Não tem nada a ver com a educação. Não. Então o que se passa com este valentão? Tem, entre aspas, mas há essa questão da sociedade atual, não é? Uhum. Então, os pais, não que não tenham culpa, mas de certa forma também atribuir-lhes a culpa do que os filhos fazem. Eu acho meio complicado. Muito obrigada. Mais alguma coisa? Lá se foi. Obrigada, Cleiton. Podemos encerrar com as linhas também. Pois o momento já não nos permite, o tempo também não perdoa. Está cada minuto a fugir de nós, cada segundo também a fugir de nós, não está ao nosso favor. Esteve cá o Hélio da Mozal a dizer que não tem a ver com os pais. Se calhar eu estava aqui a perguntar a ele de quem é a culpa, o que se passa? Será que está doente este menino? Está fazendo de propósito? Em casa está tudo bem mesmo? Realmente em casa está tudo bem? E ainda assim ele age de uma forma contrária da educação que recebe em casa. Doutor, estamos mesmo a encerrar o nosso programa. Antes mesmo de ligar o Hélio, eu queria mesmo fazer essa questão. Mas como é que um pai pode dar uma educação errada, né? Em algum momento os meninos, falo no modo geral, tanto mulheres assim como homens, têm tido um certo comportamento. Os pais lutam, não faça isso, porque isto está errado, este caminho vai te levar a um mau sentido, não chegarás tão já, ou se chegar vai ser já com lesões. Mas os meninos ficam assim teimosos, pai, esta é a nossa geração, é o nosso tempo. Como é que é isto? Bom, na verdade esta questão dos filhos terem que em algum momento proferir esse tipo de comentário, que é o tempo, as coisas já mudaram, isso
é algo que sempre vai acontecer, principalmente para adolescentes, que é uma fase em que eles gostam de experimentar, gostam de ver coisas novas. Então, de certa forma, isso sempre vai acontecer. Mas o que acontece é que muitas das vezes devem ser os pais, né? Devem ser pais presentes na vida deste mesmo indivíduo. Não pode deixar de falar aquilo que são as palavras encorajadoras, não pode deixar de educar, de fazer aquilo que é o seu papel. Diferente do que tem acontecido. Ainda que o filho esteja a se comportar mal, deve manter aquilo que é o propósito. Exatamente, deve manter aquilo que é a postura daquilo que é a educação, a postura de educação. Diferente do que tem acontecido com algumas pessoas que em algum momento acabam adotando esse tipo de comportamento assustado. Isso porque em algum momento estes pais, para além de educar, ao invés de educar, eles são pais ausentes. Não? Então, o que faz com que em algum momento este mesmo filho acaba tendo aquela questão de liberdade, de fazer tudo aquilo que ele quer. E se calhar, exatamente, e se calhar até mesmo ele é oferecido algum tipo de valor, como uma forma de, já que os pais estão distantes de casa, os pais não são presentes, então deixe-me dar brinquedos, deixe-me dar dinheiro a esta mesma criança. E em algum momento esta mesma criança pode usar aquele valor para outros fins. Não, como por exemplo para o consumo de drogas. Então se ele tem dinheiro demais, mas não vê o que usar, pode em algum momento usar aquele mesmo valor para adquirir drogas. Então se em algum momento esta mesma criança acaba usando as drogas, estamos a dizer que ainda na fase da adolescência ele vai consumindo as drogas, o que não esperamos daquilo que é esta mesma criança na vida adulta. Então as chances dele crescer como um indivíduo que vai contra aquilo que são as regras e princípios e valores são maiores, porque ele pode virar um criminoso por causa aquela liberdade que ele teve de fazer tudo aquilo que ele queria, diferente das outras crianças que tinham aquele acompanhamento, tinham aquele cuidado, exatamente, tinham aquele cuidado, aquele acompanhamento da parte dos pais. Não? Então o que acontece é que na verdade hoje em dia a educação já não está, porque se formos a perceber, nós não sei porque eu levava porrada, mas hoje em dia agora não há apurada. Olha, estamos mesmo já correndo com o tempo. Deixa ficar aí beijos e abraços. Bom, deixar beijos e abraços para os meus colegas de serviço, para os meus ex-colegas da faculdade, do instituto, e para os meus irmãos da igreja, e para os meus amigos específicos, Alberto e o Inocêncio Matavel. Obrigada, doutora Elias Munhado, pela tua presença, pela tua contribuição. Foi uma conversa rica. E obrigada também a quem esteve conectado a nós nesta última edição da semana. Espero por si, na segunda-feira, querendo Deus, estaremos cá mais uma vez para debater sobre o tema, que é só uma questão de ficar ligado. E daqui a pouco tem sim o jornal, a informação da tarde. Fique conectado também, de forma a ficar informado. Muito obrigada. Ótimo final de semana.